Amém, irmãos? Então nós estamos finalmente, no último estudo do livro Santos no Mundo, os Puritanos como realmente eram, de Leonard Hicken, e foi fascinante, essa temporada que a gente teve desde agosto até agora, até março de 2022, tratando só de estudos sobre esse tema. Foi maravilhoso porque não foi só uma leitura, então deu pra gente abranger alguns pontos que o Hicken não pôde abranger porque é um livro, Então tem a questão da limitação e tudo isso. Então nós conseguimos explorar melhor, ter um estudo mais aprofundado naquilo que ele colocou. E nesse último estudo nós vamos estar continuando o capítulo 12, que a gente iniciou semana passada, falando sobre o gênio do puritanismo, ou então o que os puritanos faziam de melhor. Mais uma vez, eu acho que eu já falei isso uma vez, os puritanos foi um movimento muito grande, tanto na questão de doutrina quanto na questão de escrita, o ministério foi enorme com relação a formar teologia. Nós temos os documentos de Westminster, temos a Declaração de Savoy, temos a Confissão Batista, nós temos muita questão doutrinária dos puritanos, muitos livros, volumes e volumes de livros escritos, de comentários também, e nós também tivemos no puritano uma ação muito grande, Então eles não simplesmente escreveram, pregaram, não simplesmente redigiram documentos, bem fortes, bem firmes, bem bíblicos, mas ele também foi um movimento bastante ativo, a ponto de mudar as leis do próprio país, da Inglaterra, de plantar uma colonização ali em outra nação, em outro país, como os puritanos que saíram da Inglaterra e foram para a Nova Inglaterra. Eles tiveram uma ação muito grande, nos presídios, em hospitais, na época das pragas que teve na Inglaterra, tanto na queimada como também, tanto na queimada que teve, um incêndio que teve em Londres, inclusive, quanto na praga também que assolou a Inglaterra. Então os caras tiveram uma prática enorme, Tanto nós temos de um lado a teologia, a doutrina firme, mas nós vemos também um movimento bastante ativo, com ação, plantando igrejas, denominações, indo para a Nova Inglaterra e mudando as leis do país, guiando ali uma guerra contra o rei. Os caras realmente é uma vida ampla demais. Então, o que o Hicken faz nesse último capítulo, depois dele ter analisado tanta coisa, tantas doutrinas quanto a obra deles, o que ele faz então é tentar selecionar o que é de melhor no puritanismo, Então ele vai tentar, juntando 10 pontos, 10 tópicos, sobre aquilo que ele acha que é a essência do puritanismo, que resume toda essa movimentação, toda essa doutrina, toda essa atividade que eles tiveram, que é o coração, vamos dizer dessa forma, do movimento puritano. Nós vimos 5 delas semana passada, sobre a vida teocêntrica, toda a vida de Deus, sobre viver Deus no mundo, de uma forma que ele seja glorificado. Nós vimos isso semana passada, e hoje nós vamos ver mais 5, para a gente encerrar. E essas 5 também são de grande importância, então podem ficar à vontade para comentar, para fazer pergunta, porque são questões que são essenciais, que de fato, como ele se propõe, caracteriza o puritanismo, Então vamos lá. A primeira coisa, a sexta coisa, na verdade, que o Hicken coloca, que caracteriza o puritanismo, é um impulso prático do movimento, o impulso prático do puritanismo, Ele escreve o seguinte: parte do gênio do puritanismo foi seu anseio de ser prático. Para os puritanos, a marca do verdadeiro cristianismo era que fazia uma diferença em como as pessoas de fato viviam. Então, o Leonard Hicken acredita aqui que uma das grandes marcas do puritanismo é o desejo deles de serem práticos, de levar uma ação. E ele coloca umas frases bem importantes aqui. O John Bunyan, ele disse que a alma da religião é a parte prática. Isso é a alma da religião. Então, tentar entender o que o John Bunyan quer dizer. Imagine um corpo, um corpo que tem uma alma, faz com que aquele corpo tenha vida, Se aquele corpo não tiver uma alma, ainda que a alma é interna, se aquele corpo não tiver uma alma, aquele corpo não está vivo. Então o que ele diz é que na religião, a parte da alma é justamente a prática. Se o corpo da religião não tiver a alma da prática, essa religião está morta, é uma religião vã, não existe. Então para ele, a alma da religião é a prática. Se a pessoa não viver como um cristão, se ela não levar uma vida prática, e eles eram bem enfáticos nessa questão, é impossível ser cristão de verdade.
Claro, ninguém é salvo por causa das obras, né? Mas todo salvo é acompanhado pelas boas obras. O John Owen, ele declarou que a nossa felicidade não consiste no saber as coisas do Evangelho, mas no fazer. Isso é uma declaração bombástica vindo de um teólogo como o John Owen, né? Ele diz que a nossa felicidade não consiste no saber as coisas do Evangelho, mas no fazê-las. Ou seja, você não pode ser apenas um intelectual, alguém que tem doutrina, né? Que conhece bastante sobre o que as Escrituras falam de uma forma intelectual somente. Pelo contrário, a nossa felicidade não pode se basear só no fato de nós termos esse conhecimento. A verdadeira felicidade, a felicidade bíblica, né? Tem a ver com praticar, com viver, né, com fazer. John Owen nada mais faz do que parafrasear o que Jesus falou em João capítulo 13, quando ele diz que vós sabem o que devem fazer, mas bem-aventurados sois se fizer. Então o próprio Jesus também já tinha falado que eles sabiam, os discípulos sabiam o exemplo que eles têm em Jesus, mas eles seriam bem-aventurados, mais que felizes, se fizerem, né? Se experimentarem, se viverem de acordo com o que eles aprendem, né? De acordo com o que eles conhecem. Mas aproveitando a questão do John Owen, é interessante que até a doutrina da Trindade, né, que é uma doutrina que geralmente o pessoal vê apenas de um ponto de vista intelectual, que você tem que entender que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que você tem que se colocar contra os testemunhos de Jeová, e tem que se saber responder às dúvidas, né, das pessoas que são contra a doutrina da Trindade, e geralmente a Trindade é apresentada dessa forma, simplesmente um conceito, né, uma doutrina intelectual apenas. E o John Owen é muito conhecido por ter escrito um clássico dos puritanos, né, que é a comunhão com Deus Trino. É como ele vai mostrar como a doutrina da Trindade é uma doutrina que abre o nosso entendimento para que a gente tenha uma comunhão real com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, representa bem o que ele diz aqui, né? Que nossa felicidade não consiste apenas em saber as coisas do Evangelho, mas em fazer, em experimentar, em realmente viver aquilo que o Evangelho nos revela. Na questão da Trindade, por exemplo, quando ele vai destacar aquela frase do apóstolo Paulo, né? O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, ele vai mostrar como tudo isso aponta para Deus como um Deus trino, né? Como o Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus, o Espírito sendo Deus, e ao mesmo tempo como isso vai direcionar o nosso relacionamento com a Trindade. Então, como é que eu vou responder ao Pai, que é um Deus de amor? Como é que eu vou responder ao Filho, que é o Deus Filho, que é gracioso, né? Como é que eu respondo ao Espírito Santo, sendo que esse Espírito é aquele que vai nos levar à comunhão com o Pai e com o Filho? Então, ele pega a doutrina da Trindade, e olha que o John Owen ele é excepcional, vocês conhecem, né, a teologia deles, e ele mostra como um cristão pode aproveitar essa doutrina, ou se deliciar, se alegrar na doutrina da Trindade. Então, os puritanos, eles tinham esse impulso prático, né? Eles entenderam pela Bíblia que o objetivo das Escrituras não é simplesmente levar-nos a conhecimento, a termos informações, mas o objetivo da Escritura é que a doutrina ilumine a nossa mente para que a gente possa glorificar a Deus e se alegrar nele. A primeira pergunta do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Então esse é o objetivo geral, inclusive do nosso conhecimento, de a gente ter doutrina, né? Que seja para glorificar a Deus, para viver diante de Deus de acordo com essa doutrina. Nós temos dois exemplos muito famosos que vocês podem comprar, ir atrás e adquirir. O primeiro é a prática da piedade do puritano Lewis Bailey. É um clássico puritano, né? É o terceiro livro mais vendido do mundo, né? Ficando atrás apenas da Bíblia e do Peregrino, do John Bunyan. O terceiro é a prática da piedade do Lewis Bailey. Esse livro ele vai ensinar como o cristão. Ele vai começar mostrando a natureza de Deus, quem Deus é, a grandeza de Deus, atributos de Deus. E então ele parte para como o homem é um miserável diante de Deus por causa do pecado, mas como ele pode ser salvo em Cristo e como é bem-aventurado um homem que é cristão, né, que é salvo. E então ele vai ensinar como que um cristão pode viver
a prática da piedade. Ele vai ensinar como é que nós podemos acordar bem, como é que nós podemos comer para a glória de Deus, como é que a gente tem que aproveitar o culto público, como é que a gente pode aproveitar a Santa Ceia, né? Então ele é um livro que ele vai ensinar a gente a combater os nossos maus pensamentos, a como trabalhar para a glória de Deus. É um livro muito prático, né? E esse livro ele é um clássico puritano, né? Foi escrito ali em 1611 pelo Lewis Bailey, né? Depois de uma série de pregações dele sobre esse tema, e ele juntou tudo e fez esse livro. E esse era um dos livros que praticamente havia em toda casa. Então a maioria dos puritanos, eles tinham uma Bíblia King James, uma cópia do Peregrino, do John Bunyan, e a prática da piedade do Lewis Bailey. É sempre essa ênfase, né, no fato de ser prático. Outro exemplo que infelizmente nós não vamos poder comprar, porque não é bem traduzido ainda para nós, mas é o Diretório de Culto Cristão, né? Diretório de Culto Cristão não, é o Diretório Cristão do Richard Baxter. Então o Diretório Cristão do Richard Baxter também é um exemplo de como os puritanos, eles ansiavam, né, por uma vida cristã prática na presença de Deus. Ele vai dar ordens, ele vai escrever livros, desde de alguém que é um ímpio, que não conhece o evangelho, né, um chamado ali aos não convertidos. Depois ele escreve para os novos convertidos. Então ele escreve para o homem, para o jovem, para o trabalhador, aplicando em várias partes da vida, né? A questão de incredulidade, ateísmo, relacionamento, família, culto doméstico. Então, essa obra do Richard Baxter, ela é o maior clássico prático dos puritanos, né? Porque é uma série de escritos, uma série de livros, somente ensinando como o cristão deve viver na presença de Deus, combatendo, seja, vários pecados que ele cita, mas ao mesmo tempo sabendo como viver várias ordenanças ou mandamentos, né, que a Bíblia nos ensina. Então os puritanos, eles tinham essa praticidade, né? Eles eram bem práticos. Por exemplo, não basta simplesmente para um puritano ensinar o homem a guardar o coração. A questão não é só guardar o coração. Eles vão ensinar como você tem que guardar o coração. Por que você tem que guardar? Ele vai lhe dar exemplos, né, de como você pode examinar o seu coração, ver o que está de errado com ele, como é que você pode, em certos pecados, em certas situações, como é que você tem que lidar com o seu coração. Então eles eram bem práticos realmente na forma como eles pregavam o evangelho, pregavam as escrituras. Isso porque, mais uma vez, eles estavam fundamentados, né, no que a Bíblia ensina sobre uma vida cristã prática, tá? Eu trouxe apenas 2 exemplos para nós aqui de como nós podemos pegar esse impulso prático dos puritanos. E eu queria ler com vocês Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse aqui foi um dos textos mais usados pelos puritanos, principalmente para pregar em cima da meditação puritana, né? A meditação bíblica. Obviamente, a ordem de Deus não é simplesmente para ler, né? A ordem de Deus é para meditar de dia e de noite naquilo que o Senhor revelou, né? Através da sua lei. Mas o interessante é quando eles analisam o propósito que Deus coloca aqui. Ele fala o seguinte: para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então essa é a ênfase. Vocês têm que ler, meditar no livro da lei, para fazer conforme tudo quanto está escrito na lei. Então os puritanos, eles podiam aplicar isso em 2 áreas de grande importância. A primeira é a resolução bíblica, né? Uma doutrina quase que nem citada, né, hoje em dia. Primeiro é você saber fazer resoluções das escrituras, já eu comento sobre isso. E segundo, você saber enfatizar as aplicações dentro de uma pregação. Se os irmãos aí pregam, o irmão Ailton tem esse costume, né, de pregar. Então essas são as 2 ênfases. Primeiro, na resolução. Segundo, na aplicação, quando vai ministrar ou ensinar a palavra de Deus. O que é a resolução? A resolução, para os puritanos, é justamente a ideia de quando você lê as escrituras, ou escuta o sermão, ou escuta uma pregação, e você medita sobre aquele assunto que você leu ou ouviu, você resolver tomar algumas atitudes baseado naquilo que você aprendeu, certo? Então eles chamavam de resoluções. O Cotton Mather, ele falou o seguinte:
Pondere isso até haver resolvido algo, ou seja, medite sobre isso até resolver alguma coisa. E escreva suas resoluções. Então, é você aprender através da meditação até você tomar uma atitude, até você resolver viver de forma diferente, de acordo com aquilo que você está aprendendo. Então, por exemplo, o sermão é sobre remir o tempo, você aproveitar o tempo. Então, não basta apenas saber que você tem que aproveitar o tempo. Você precisa ponderar, segundo o Cotton Mather, e resolver tomar uma atitude. Como você pode remir o tempo? Eu, por exemplo, recentemente agora, eu excluí o Facebook do meu celular, né? Então, eu costumava usar bastante Facebook, eu excluí justamente para mim tentar aproveitar melhor o meu tempo, né? Então, tirei o Facebook, né? Nem por causa da postagem dos outros, mas porque eu gostaria de assistir muito vídeo. Então, a ideia é essa, a ideia, aprendeu sobre remir o tempo, agora resolva fazer alguma coisa. Resolva o que você vai fazer com essa pregação. Ouviu uma pregação sobre santidade, sobre piedade, o que mudou? Você tomou alguma atitude que deve mudar? E o Cotton Mather, ele inclusive, né, ele fala para escrever suas resoluções. Vocês lembram de alguém que escreveu resoluções aí, que é conhecido? Jonathan Edwards, né? As 70 resoluções de Jonathan Edwards. Vocês já conheceram? Já viram esse livro, né, do Stephen Laws? Ele é ótimo. E é justamente essa a ideia. A ideia, o que é bem ilustrado na vida de Jonathan Edwards, ele resolveu 70 coisas, né, na vida dele, que ia guiar a vida dele de acordo com o que ele cria e aplicava assim as escrituras, e então ele resolveria viver de acordo com aquelas resoluções. Essa é a ideia. Ouviu uma pregação, ouviu um sermão, você meditou na Bíblia, se for melhor para você, como o Cotton Mather diz, escreva. Resolveu, você leu, por exemplo, Efésios capítulo 4, né? Quando ele fala para trabalhar, fazendo com o que é bom com as mãos, para ter como ajudar o necessitado. Pronto, você estudou sobre esse texto, está meditando nesse texto, você vai resolver tomar alguma atitude com os necessitados? Você vai, como você vai poder ajudar eles? Tem algum método, alguma estratégia? Tem assistência social? Você consegue separar algum dinheiro para poder ajudar? Como é que você vai fazer? Como é que você vai viver aquilo que a Escritura está ensinando? Deu para entender? Então, resolução era um tema que os puritanos eles enfatizavam demais e que, de fato, né, faz com que eles vivam a vida cristã. Outro exemplo de um puritano, Joseph Alleine. O Joseph Alleine havia resolvido, quem conta isso, inclusive, a sua esposa, né? O Joseph Alleine havia resolvido acordar antes do som dos trabalhadores ali ao redor da sua casa. Ele até, a esposa dele conta que ele queria acordar 4h30 da manhã, porque quando ele ouvia os ímpios começando o trabalho, né, o ferreiro e tudo isso, o padeiro, ele disse que não queria que ele desse menos a Deus do que aqueles ímpios davam ao Deus deles, né? A questão do dinheiro, a questão de se levantar para ganhar a vida, né? Então ele resolveu no seu coração acordar mais cedo do que os ímpios. Então ele costumava acordar 4h30 da manhã. Isso é uma resolução, né? Se ele não acordar 4h30 não é pecado. Mas ele tomou uma atitude no coração dele e ele resolveu fazer aquilo. Como o Jonathan Edwards, né? Tem coisa ali que o Jonathan Edwards coloca nas resoluções que não é antibíblico se ele não fizer. Mas ele resolveu, tomar atitude. É você leu, aprendeu, ouviu um sermão, meditou, resolva. Faça alguma coisa com aquilo que você aprendeu, né? O Thomas White, ele fala o seguinte: deixai que as vossas resoluções sejam firmes e fortes, não meros desejos, mas propósitos ou determinações resolutas. Aqui ele enfatiza a seriedade da resolução, né? Então, se você for escrever uma resolução, não faça só pelo mero desejo. Tome uma atitude firme, forte, né? Lute para manter aquela determinação. Voltando para Jonathan Edwards, não era sempre que ele conseguia cumprir as 70 resoluções. Então, às vezes, no diário dele, ele comentava que por causa de alguma fraqueza, de alguma coisa que ele fez, ele estava ali triste, né? Por ter desprezado uma resolução que ele havia tomado diante de Deus. Então pode ser que a gente vá falhar, mas a ideia é que você seja firme, não abandone, né? Se você decidiu ler a Bíblia todo dia naquele horário, lute, se entregue, se sacrifique para ler a Bíblia naquele horário. Se você resolveu tomar uma atitude quanto ao culto doméstico, quanto ao devocional com a sua esposa, com a sua namorada, ou então com algum irmão da igreja, um novo convertido, se entregue, né? Lute, seja firme diante dessa resolução. Essa é a ideia, é ser
prático, né? Tomar atitude é colocar em prática. Tem como é que eu posso dizer? Um propósito, né? Não é você ouvir uma pregação e, rapaz, eu quero viver dessa forma, qualquer dia desse eu tenho que viver dessa forma, vou esperar chegar o momento para ser desse jeito. Não, você tem que tomar uma resolução firme, não só um mero desejo. O James Ussher, ele fala o seguinte: reflita sobre o passado e pergunte, o que é que eu tenho feito? Olhe para o futuro e indague, o que é que eu estou determinado a fazer pela graça de Deus? Aqui é a aplicação da resolução, né? Você olha para o passado, o que é que eu estou fazendo? E aí olha para o futuro, e o que é que pela graça de Deus eu estou determinado a fazer? O que é que eu fiz que não estava certo e agora o que é que eu estou determinado a fazer? A colocar em prática. Thomas Merton, será que esses pensamentos espirituais em teu coração produzem santidade em tua vida? Olha a pergunta, Thomas Merton. Será que toda essa doutrina, todo esse conteúdo, tanta pregação, tanto livro que nós estamos lendo, que nós estamos aprendendo, será que esses pensamentos espirituais estão produzindo santidade em nossa vida? Eu li um livro inteiro sobre meditação. Será que eu estou meditando agora, né? Eu ouvi várias pregações sobre a Santa Ceia. Será que eu estou aproveitando esse momento de comunhão, né, quando eu estou com o Senhor? Eu ouvi vários artigos sobre culto doméstico. Eu estou fazendo culto doméstico? É tomar atitude, né? É fazer uma resolução e viver conforme tudo quanto está escrito na lei do Senhor. Você medita de dia e noite, mas o alvo é fazer com tudo quanto está escrito na lei do Senhor. A segunda aplicação tem a ver, então, com as pregações práticas, né? Então, primeiro, tem a ver com a resolução. Você quer ser prático, você quer realmente viver para a glória de Deus? Resolva, né? Se preciso, escreva, tome atitude. Segundo lugar, pregações práticas. Essa visão dos puritanos de levar uma vida para a glória de Deus fez com que eles enfatizassem bastante a aplicação na hora do sermão. Então, quando eles pregavam, tem aquela divisão, né, de costume que nós fazemos, eles liam o texto, eles explicavam o texto, né, a pregação era expositiva sobre o texto, mas eles focavam bastante na aplicação do sermão, na aplicação do texto. Isso era de grande importância, como é que aquele texto tem a ver com a vida da igreja, vai mudar a igreja, tá? O James Duran, eu acho que só esse comentário dele é suficiente. Portanto, James Duran, ele falou o seguinte: a aplicação é a vida da pregação, e não é necessário menos estudo, habilidade, sabedoria, autoridade e clareza na aplicação de um tema à consciência dos ouvintes e ao reforço da mesma do que é requerido na exposição de alguma verdade profunda. E, portanto, os ministros deveriam estudar tanto uma quanto a outra. Isso é maravilhoso. A ideia do James Duran é o seguinte: a aplicação é a vida da pregação, é a vida. Se você pregou, mas você não aplicou, você não pregou. Não foi uma proclamação, como diz o Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Que a essência da pregação... Foi isso? Que a essência da pregação é justamente você chamar pecadores a Deus, os santos para a sua glória, os ímpios para que se convertam para a sua glória. Então, toda pregação vai ter uma proclamação de alguma forma. Um sermão que o pastor, o ministro, ele se entrega para estudar o texto, fazer exegese, tentar passar da melhor forma, com ilustrações, contextualizar ali naquele livro, com outros textos das Escrituras, onde ele vai se entregar para expor o texto. Isso não é antibíblico? Claro que não, isso é o correto. A pessoa tem que estudar, se dedicar, mas ela também tem que se aplicar da mesma forma, diz o James Duran, para aplicar aquela verdade na vida dos ouvintes. Então não basta a pessoa ensinar sobre a doutrina da predestinação, não basta a pessoa ensinar sobre a doutrina da eleição, da aliança da graça. Ela tem que se esforçar da mesma forma, se ela estiver ali naquele texto que pregue sobre isso, para que aplique aquelas verdades ao coração daqueles que estão ouvindo. Como aquilo de alguma forma vai impactar, né? Não é nem tanto a questão de impactar, mas a ideia de como aquilo vai ser aproveitado na congregação. Não apenas de uma forma doutrinária e intelectual, mas como elas devem viver à luz daquela verdade. Então, isso era uma ênfase que os puritanos davam na pregação, né? Você medita naquele texto, mas medita em como você vai praticar aquele texto.
Tem até uma verdade puritana também, eu acho que a gente comentou no estudo sobre os puritanos e a pregação, que quanto mais um pregador quer ser santo, mais aplicação ele consegue fazer do texto. Por quê? Porque ele primeiro vai querer usar aquele texto para ele, entendeu? Então, por exemplo, se ele está pregando sobre a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo pergunta para Jesus, né? Quando o diabo fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma então essas pedras em pão. Então, o pregador, quando ele lê esse texto, estuda para pregar, claro que ele vai ter que expor o que significa isso, a forma como o diabo está querendo tentar Jesus, né? Então, mas o que ele vai tentar fazer também é, na medida que ele estuda a forma como o diabo estuda, a forma como o diabo se aproxima de Cristo, ele vai olhar para a sua experiência, ele que quer aprender a ser como Cristo, que quer crescer de acordo com a palavra, e ele vai ver como isso acontece com ele. Então ele vai ver como que o diabo tenta de alguma forma, ele da forma como ele estava tentando Jesus, da forma como a Bíblia ensina. E na procura da própria experiência, na procura dele viver aquele texto, ele tira aplicações. Entendeu? Então, quanto mais o pregador ele tenta viver aquele texto, quanto mais o pregador quer ser santo e piedoso, mais aplicações ele vai conseguir tirar para pregar a igreja, porque ele olha para a sua própria experiência, ele olha como é o seu coração, então ele sabe como o diabo se comporta com relação à tentação de Jesus, né? Ele sabe como é que a tentação bate no seu coração e como ele deve responder. Então ele vai pegando essas ilustrações para poder então pregar a congregação. Ora, um pastor que não foca na aplicação, um pastor que não sabe trazer aplicações do texto para a igreja, é provavelmente porque ele mesmo não viveu aquele texto. Então, se ele não viveu, não tem experiência com o que a Bíblia está ensinando, como é que ele vai dar experiência para o povo? Como é que ele vai pregar para o povo? Deu para entender? Então, quanto mais santo é um pregador, quanto mais santo um pregador quer ser, melhores aplicações ele vai tirar para a congregação. Tá? O mesmo vale, diria Richard Baxter, né, no conhecer a congregação. Então ele conhece os irmãos, sabe a dificuldade, sabe quais são os problemas. Quando ele pregar, ele vai se dedicar em pregar aquilo que é necessário para a igreja. Ele vai saber qual é o problema, quais são as dificuldades. Lá naquela época não tinha essa de mandar indireta no púlpito, não. A questão era direta mesmo. Olha, se o rapaz está pregando, se o rapaz está com imoralidade, se está tendo dificuldade no culto doméstico, então o que o pastor vai falar? Vai pregar sobre isso, né? Ele vai no púlpito e vai pregar justamente a falha daquela igreja. Como o apóstolo Paulo fez, escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas, a qualquer outra carta. Ele vai bater na dificuldade daquela igreja de uma forma bíblica, obviamente. Então a questão não é indireta no púlpito, é direta mesmo, né? Se a pessoa está com aquele problema pode sim ser pregado para a glória de Deus. É uma demonstração de graça da parte de Deus quando alguém prega sobre os nossos problemas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas dificuldades. Nós gostando ou não, né? Isso ainda é graça da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, esse ponto que ele coloca aqui, e o mesmo vale para os ouvintes, né? O Thomas Merton, ele vai dizer que os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Isso é legal, isso, né? Os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Ou seja, a igreja também, a congregação, tem sua passagem de responsabilidade. Quando a igreja quer ser santa, quando o membro quer viver para a glória de Deus, ele vai ser atento na pregação. Ele vai prestar mais atenção nos detalhes da pregação e como ele pode viver de acordo com aquela pregação. Então tem os dois lados, tem o lado do pregador e o lado da igreja. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai ver hoje, né? Que ele coloca, é que os puritanos eles tinham um impulso prático no puritanismo. Eles eram, claro, grandes teólogos, doutores, né, os divinos de Westminster, mas eles tinham um impulso prático que caracterizava o seu movimento. Tanto nas resoluções, nós vemos isso, como nas pregações práticas que eles pregavam. Em segundo lugar, o Hicken coloca que outra ênfase dos puritanos era o fato de eles retornar ao básico. Então, o que significa retornar ao básico? Ele fala o seguinte: os puritanos tinham um jeito de chegar à raiz de uma questão. Eles eram profundamente desconfiados da externalidade elaborados. E ao invés disso, eles punham sua confiança no íntimo do coração de uma pessoa ou de uma questão. Então, retornar ao básico é o quê? Eles tentarem entender qual é o âmago do problema, né? Qual é a questão principal por trás de qualquer situação, de qualquer problema. E no caso do homem, né, de nós como pecadores, eles sabiam que pelas escrituras
a raiz do problema está no coração do homem. Então eles não eram superficiais. O problema do adultério não é o adultério. O problema do adultério é mais embaixo. É o que está no coração do homem. O problema de uma discussão dentro de casa não é porque alguém gritou mais alto que o outro. O problema está mais embaixo, né? A questão do coração do homem. Esse é o âmago. Então, eles tentavam pegar de qualquer questão, eles tentavam levar ao básico, ao cerne da questão, e não simplesmente opinar e resolver o problema de uma forma externa, né? Como se realmente o problema fosse aquele. O Thomas Watson, ele comentou o seguinte: o grande cuidado de um cristão deveria ser manter o coração puro, porque é o coração que santifica tudo o que fazemos. Se o coração for santo, tudo é santo. Nossas inclinações são santas, nossos deveres são santos. Então, claro, eles eram práticos, queriam levar uma vida prática, mas eles não eram bobos. Eles sabem que tem como você mostrar uma coisa por fora, você ir para o culto no domingo, vestir a melhor roupa, até mesmo você comentar e discutir teologia no grupo do WhatsApp. Mas o seu coração pode ser problemático, né? Pode ser um orgulhoso, pode ser alguém que simplesmente se contenta com questões externas, mas que na verdade o seu pecado está acobertado dentro do seu coração. Então esse é um problema sério. Vamos para Provérbios capítulo 15, para me dar um exemplo? Provérbios 15, verso 2 e verso 28. Quem achou pode ler. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Olha aí, duas palavras interessantes que o proverbista ele usa. No verso de número 2, ele vai dizer que a boca dos tolos derramar, né, a estutícia. E no verso 28, ele jorra, né? Ele diz que a boca dos ímpios jorra coisas más. A ideia que ele coloca aqui é como se fosse um vaso, né? Que ele vai expelir, ele vai derramar aquilo que está dentro. Então, por exemplo, se eu tenho uma garrafa de leite, não vai sair café da minha garrafa de leite, né? E se eu tenho uma garrafa que eu não sei o que tem dentro, basta derramar, jorrar para ver o que tem dentro. Então essa é a questão. Por exemplo, numa discussão de marido e mulher, onde alguém fala alguma besteira ou se irrita, a culpa não é, por exemplo, porque a mulher fez alguma coisa ou porque o homem fez alguma coisa. A culpa não é isso. Se jorrou palavras de ódio, se jorrou amargura, se jorrou palavrão, isso é o que já estava dentro do coração. O coração, ele vai, a situação ali, a pessoa que brigou, a pessoa que começou a briga, tanto faz. A questão é, se houve esse derramar, se houve esse jorrar, é porque isso já vem dentro do coração. O problema já está aqui. Talvez você se ame tanto, por exemplo, que não possa ouvir uma crítica. Alguém critica você, você já fica irado, você já fica zangado, você não gosta daquilo. Então você resolve falar alguma coisa e você vai dizer, não, mas aquela pessoa que comentou um absurdo, mas não é. Na verdade, você se ama tanto, seu coração, ele criou uma idolatria sua, que quando alguém fala algo, ou mais alto que você não gosta. Então você rebate. Aqui está o problema. Você só vai botar para fora aquilo que já está dentro. John Owen, ele colocou o seguinte: o coração é a residência especial do pecado. As tentações e as ocasiões não colocam nada em um homem. Então, a tentação, as ocasiões, né, pode ser até um acidente, algum problema, alguma crise financeira, não vai colocar nada dentro do seu coração, senão apenas extraem o que estava nele. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente e aí infelizmente você tem que ficar em casa durante 5 dias, ser atacado pelo tédio, e aí o seu desejo então é simplesmente fazer absurdos, ou então você está ali muito exposto a ficar sozinho e deseja fazer alguma coisa errada, não é porque você está sozinho, é porque já está dentro do seu coração. Você só não faz isso porque antes não estava sozinho. Agora que você está, você quer fazer. Então, aquela ocasião, ela apenas mostrou o que você quer fazer por dentro. Deu para entender? Não é você que criou, não é aquele cenário que criou a tentação. Pelo contrário, isso é algo externo, né? Então, ela apenas despertou o pecado que já está dentro de você. Paul Washer até comenta, né, que ele pensava que ele era muito maduro, muito santo quando era solteiro, mas quando ele casou, então ele descobriu que realmente ele não era tão paciente como achava que era, não era tão sábio como achava que era, né? Então ele disse que o casamento apenas mostrou aquilo que ele era por dentro. Ele só não era zangado porque não tinha ocasião para ser zangado.
Então, é isso que acontece. Os puritanos, eles tentavam bater na consciência, no coração do homem, né? Eles sabem que o problema não é simplesmente algo externo, é o contrário. O problema, o cerne do problema sempre vai ser o coração. Como Jesus disse, né? Porque é do coração que procede os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, a maledicência, a ira. Tudo isso provém do coração. E é aqui que está o cerne do pecado, né? John Owen, comentando: o coração nas escrituras é algo variado. Assim, o pecado também possui uma influência variada. O coração é insondável aos homens e acessível a Deus. Assim, querendo ser Deus, o pecado domina o coração do homem. Lutamos com o inimigo cuja força secreta nem sempre podemos descobrir, nem sempre sondar suas apostasias. Por isso, às vezes, ele some e se esconde no lugar insondável e, de repente, ele aparece sobre nós como do nada. Então, o nosso coração é insondável. Então, algumas vezes, o pecado se esconde dentro do nosso coração, que é insondável, e a gente não percebe. Né? A gente não se toca, a gente não se liga que o pecado está ali, naquela situação, daquela forma. E por conta do nosso coração ser insondável, o pecado também, ele toma, às vezes, algumas atitudes, entre aspas, né? Personificando o pecado, como o apóstolo Paulo diz, que nós não sabemos. Você está, por exemplo, isso acontece com os jovens, é muito comum, eles estarem no combate contra a pornografia, e às vezes o primeiro dia é ferrenho, realmente luta contra a pornografia, vê-se o primeiro dia, segundo, terceiro, no quarto dia eles não ligam mais assim, eles não sentem aquela tentação, no quinto dia eles não sentem vontade de ver pornografia, no sexto dia, do nada, sem eles sentirem tentação, sem eles sentirem atração, simplesmente do nada, eles resolvem cair em pecado. Eles se entregam à pornografia. É justamente o que John Owen diz. Tem um tratado dele, eu acho que eu até coloquei no grupo, que é o pecado, o resquício de pecado nos crentes. Tem um momento lá que ele diz que o pecado é como as águas paradas, né? Que ela é parada, mas quanto mais paradas elas são, mais profundas elas são. Então muitas vezes acontece, o pecado ele está quieto, está parado, e a pessoa vai baixando a guarda, quando do nada ele aparece, se colocando, né, levando o homem a cair. Por isso a vigilância no coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. John Owen ainda: o melhor da nossa sabedoria é apenas vigiar suas primeiras aparências, pegar suas primeiras forças e nos opor a ele. No entanto, é verdade que pelo Espírito Santo podemos iluminar a escuridão onde o pecado se esconde e o mortificar. Então ele reconhece que o pecado é essa desgraça, mas pelo Espírito Santo iluminando o quê? O coração, nós podemos mortificar o pecado. A ênfase na salvação deles era igual. Na hora, se o pecado habita no coração, se o problema principal do homem é o coração, então a conversão, ela não vai ser evidenciada apenas porque o rapaz começou a ir para o culto. A conversão, ela precisa acontecer no coração. Então eles pregavam sobre regeneração, pregavam sobre conversão, pregavam sobre alegria em Deus, pregavam sobre um coração voltado ao Senhor, porque eles sabiam que aqui é que está o âmago da questão, né? Tudo é puro para os que são puros. Outra coisa também que faz parte do cerne da visão puritana, não é apenas o coração do homem, mas também a beleza da igreja, né, do culto. Vamos abrir em Colossenses capítulo 2? Colossenses capítulo 2, só o versículo 1 e o verso 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo. Com esse texto, a ideia é o quê? A beleza da igreja, a grandeza da igreja, não é simplesmente aquilo que é externo, mas principalmente aquilo que o Senhor faz internamente dentro da igreja. Por exemplo, na questão de culto, né? John ele comentou o seguinte: quão pouco pensam os homens sobre Deus e seus caminhos, ao imaginarem que um pouco de tinta e de verniz torna uma glória e uma beleza aceitáveis. A ideia é o seguinte: uma igreja bem bonita, né, com verniz, com aquela adoração toda, aquela pompa toda, ela é algo mais espiritual, mais bem vista aos olhos de Deus, é algo mais belo aos olhos de Deus, a adoração vai ser melhor. Isso é mentira.
Então, não é o externo, né? Não é simplesmente a forma como se apresenta a igreja, mas o coração, o interior, né? A espiritualidade da igreja. É o que nós vemos aqui quando Paulo ele fala para os irmãos, dizendo que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Pai e de Cristo. A ideia é justamente essa, o foco do apóstolo Paulo. Pode pegar todas as cartas, eu estou estudando as cartas de Paulo, e é incrível o foco dele, sempre nessa ideia, amor, iluminação do entendimento, sabedoria, inteligência espiritual, união, comunhão. O foco dele é muito nessa beleza que os puritanos diriam que a igreja tem, da comunhão, né, da intimidade real, do amor, da graça, que isso só é visto pelo Senhor. Claro, nós podemos mostrar pelas obras, é óbvio que isso tem que ser feito, mas a ênfase do apóstolo Paulo não é só no exterior, a ênfase dele é nessa união, nesse amor, nesse companheirismo, nesse conhecimento, nessa inteligência do Pai e de Cristo. Esse é o foco. Então, por exemplo, tem igrejas que o foco dela, sei lá, num culto de jovens ou numa assembleia, alguma coisa desse tipo, eles focam muito mais em como o templo vai estar, ou então nos uniformes bonitinhos, né? Então bota ali os jovens, a mocidade, tem que ter todo mundo a mesma roupa, os obreiros, sei lá, tem que ter todo o mesmo o mesmo uniforme, e eles focam mais no externo, na beleza, para bater foto, principalmente hoje em dia, na mídia, do que realmente no coração, realmente naquilo que está acontecendo ali, que deve focar, né, a igreja, que deve priorizar, que é na beleza da igreja, que é interno, não simplesmente externo. Então o âmago da questão não é uma igreja bonita, o âmago da questão não é todo mundo com o mesmo uniforme, o âmago da questão é isso. Se aquela igreja ela tem comunhão, ela tem intimidade, ela tem inteligência espiritual, ela tem amor uns aos outros. Você pode entrar, por exemplo, numa igreja histórica, bonita, onde tem aquele pregador, o pregador prega bem, aquela igreja, tá todo mundo sentado ali no banco, bonitinho, assistindo o culto, mas não há comunhão na igreja, não há união, não há amor, né? Então, muitas vezes a pessoa está sentada do lado de outra que não sabe nem quem é, de onde veio, como é, vai para casa, volta no outro domingo. Aquela igreja não tem isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, essa união, esse amor, essa beleza que a igreja deveria ter, que é dada a nós em Cristo. Ela simplesmente tem várias pessoas que sentam no banco, bonitinho, lotado, com um pregador pregando no púlpito, até mesmo uma pregação bíblica. Mas isso não é igreja. A igreja não é simplesmente um pregador pregando para ouvintes. A igreja é muito mais do que isso, há um culto público, há uma comunhão, há um amor, né? Há uma irmandade espiritual, como os puritanos enfatizam, que a gente já estudou com o irmão Ailton sobre a igreja na visão puritana. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com querer aparecer, tá? Isso é muito importante. Outra questão, então, em primeiro lugar, nós vimos aqui, pelo menos até o momento, né? Nós vimos a ênfase de ser prático. Em segundo lugar, o âmago da questão, né? Eles se importavam com aquilo que é essencial. E em terceiro lugar, eles mantiveram uma vida cristã equilibrada. E essa aqui é polêmica, né? A vida cristã equilibrada era a ênfase dos puritanos. O Paul Miller, ele disse o seguinte: os puritanos viviam em termos íntimos, quase sempre confortáveis com o paradoxo. Então, os puritanos eles não viam problema em aceitar duas doutrinas que pareciam ser complicadas ou quase opostas uma à outra, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eles tinham prazer em afirmar as duas grandes verdades. Isso significa que eles estavam dispostos a abraçar ambas as partes de conceitos aparentemente contraditórios. O Thomas Gattaker, que é um puritano, olha que um próprio puritano ele vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte: muitas coisas a um homem meramente natural parecerão estranhos paradoxos, aquilo que todo bom cristão, havendo pesado devidamente, facilmente reconhecerá, como de acordo com a verdade. Ou seja, Thomas Gattaker, né? Ele está dizendo que o homem natural ele vai achar estranho a posição uma posição paradoxal que todo bom cristão, isso aqui é legal, não é os teólogos, os grandes pastores, não, qualquer cristão, todo bom cristão, reconhecendo as duas verdades, vai aceitar de boa, sem problema nenhum, de acordo com o que a Bíblia ensina.
claro, né, nós temos alguns exemplos aqui que eu vou citar para vocês. Primeiro exemplo que o Hicken coloca no livro, duas coisas que parecem que se contradizem uma outra, que é a mente e o coração. Então, há muito texto na Bíblia apontando para a mente, para o entendimento, para aquilo que é doutrinário, e muito texto na Bíblia apontando também para as afeições, para a emoção, para a alegria, para o prazer. E para os puritanos, o que eles tinham que fazer? Manter essas duas verdades. Tanto ele mantém a verdade da mente, que a mente é importante, você tem que entender, compreender, aprender doutrina, como ele também mantém a ideia de que você precisa experimentar. Aquele conhecimento tem que vir no seu coração, você tem que se alegrar, ter prazer, né? Sentir a realidade, ter experiência, eles não tinham problema em falar isso, ter experiências com aquilo que você está aprendendo. Então esse é um equilíbrio que eles tinham, eles conseguiam manter mente e coração. Não preciso ir longe para falar para vocês que hoje em dia existe ainda esses dois polos, né? Ainda existem cristãos que eles simplesmente, como é que eu posso dizer? Eles enfatizam demais só o conhecimento, só a questão doutrinária, só a parte teológica da mente, né? De apenas entender, compreender. Existe outra ala do cristianismo que aponta muito para a experiência, muito para a alegria, para a afeição, para tudo isso, né? Para a questão da experiência. E tanto um lado quanto o outro é errado. Um você vai cair no intelectualismo, no outro você vai cair no emocionalismo. E os dois estão errados. Um cristão, ele precisa manter essas duas verdades juntas. A doutrina e o fervor, a alegria, tá? Vamos abrir aqui em João capítulo 5. Deixa eu mostrar para vocês um texto que é muito interessante, vai ilustrar isso que eu vou falar para vocês. João capítulo 5, versículo de número 35. Aqui é Jesus falando sobre João Batista, sobre o ministério de João Batista. E ele diz, João Batista, Jesus falando, ele era a candeia que ardia e iluminava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus vai dizer que o João Batista, ele era uma candeia, né, uma luminária que tanto ardia como iluminava. Esse texto aqui, ele foi pregado pelo Jonathan Edwards em 1744, no momento ali de uma ordenação de um pastor ao ministério. Então, quando aquele pastor, o rapaz ia ser ordenado a pastor, Jonathan Edwards, ele pegou esse texto, ele pregou em cima desse texto, 1744, se eu não me engano, e as duas grandes verdades que ele pregou nesse texto é que um ministro ou um pregador, um cristão, ele tanto deve iluminar como ele deve arder. Então a ideia dele é o seguinte, que todo verdadeiro cristão, ele deve iluminar o conhecimento, você tem um entendimento daquilo que você realmente conhece, né? As escrituras, a mente tem que ser iluminada pela verdade bíblica, mas você também deve arder pela verdade bíblica. Você tem que ter a iluminação e tem que ter o arder. Você tem que ter o fogo, você tem que ter a luz e o fogo. Martin Lloyd Jones é que lá na frente ele vai trazer uma linguagem que ficou famosa, né? Com relação à pregação, quando ele diz que a pregação ela tem que ter luz e calor, que a pregação é um homem, é teologia em fogo, né? Lógica em fogo. E essa é a ideia que o Jonathan Edwards aqui implantou, claro, aprendendo ali justamente com os puritanos, que essa era a ênfase. A ênfase é que na vida cristã, tanto você tem que ter iluminação, como você tem que ter calor. Quando a gente olha, por exemplo, alguns pregadores muito conhecidos hoje, dizendo que a igreja reformada precisa ter o fervor dos pentecostais, né? Então, a igreja reformada, tradicional, precisa ter o fervor dos pentecostais. Não precisa disso. A igreja reformada precisa ter o fervor da igreja reformada. Se você olhar a história da igreja reformada, você sempre vai ver essa ênfase no fervor, os próprios puritanos. Quem vai duvidar que os caras amavam a teologia, eles conheciam a Bíblia, mas eles também experimentavam a grandeza das Escrituras, né? Questão de chorar pelo pecado, convicção de pecado, sobre arrependimento, alegria da salvação, consolação, tudo isso eram grandes temas, né, que os puritanos exaltavam. A ideia de que você não simplesmente deve conhecer as Escrituras com a sua mente, mas você deve ter prazer nas Escrituras ou viver e experimentar as verdades das Escrituras. Isso são ênfases puritanas. Então, por exemplo, justamente o que a gente tem que tomar cuidado, né, de manter esse equilíbrio, é você simplesmente
desprezar ou um lado ou o outro. Ou você desprezar o conhecimento, que eu acredito que isso não seja o nosso caso, né? De estudar as Escrituras, aprender teologia, ou então desprezar o prazer na teologia, a alegria na teologia, né? Você saber que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais lenha você tem para orar, mais argumentos você tem para falar com Deus, mais conteúdo você tem para poder amar as pessoas, por causa daquilo que você vai aprendendo. É justamente isso. Nós temos que ser uma candeia, aproveitando as palavras de Jesus, pregado por Jonathan Edwards, né? Onde tanto nós devemos iluminar, quanto nós devemos arder, né? Ferver ali, experimentar aquilo que nós estamos conhecendo. Então havia um equilíbrio na era puritana, mente e calor. E olha que quando nós falamos de mente e coração, né? Quando nós falamos de mente, não é você pregar, ou então você acreditar que você vai ter que ter uma espécie de avivamento contínuo, sabe? Às vezes a gente olha para a história da igreja e vê o próprio Jonathan Edwards mesmo, a forma como aconteceu na vida dele, a alegria, o prazer, 2 horas de oração, e tudo isso, e a gente achar que aquilo é o estilo de vida, estou dizendo na parte do avivamento, e achar que aquilo é o estilo de vida comum da igreja. Isso não é. Se fosse o estilo de vida comum, não seria extraordinário, não seria um avivamento. Avivamento é um período específico da providência de Deus, onde Ele soberanamente derrama uma graça especial sobre a igreja, para então Ele salvar quem Ele quer salvar, edificar como Ele quer edificar, e então o Senhor conclui. Chega um momento onde, da mesma forma que o avivamento vem, some. Aquele avivamento, aquele fervor, aqueles cultos de 5 horas, de 6 horas, isso vai acabar, isso some. Então a vida cristã comum não é simplesmente uma alegria constante, né, um prazer constante. Não, nós vamos encontrar, vai ter momentos como o salmista no Salmo 42, que nós vamos dizer, porque está abatido a minha alma, né? Alegre-te no Senhor, confia nele, porque eu ainda o louvarei. Então vai ter esses momentos na vida cristã. Então você não pode ler os puritanos também e achar que o estilo de vida, de emoção que eles caracterizam é só alegria. Não é verdade. Pelo contrário, eles prezavam pela tristeza, prezavam pela angústia, pela convicção de pecado. Tudo isso, irmão, faz parte da alegria, faz parte da emoção que a Bíblia ensina. A Bíblia não vai ensinar só alegria, alegria na palavra, só alegria na oração. Não é só isso. Tem isso, deve ter, mas nem sempre vai ser algo contínuo, né? Então o que acontece? Por exemplo, se eu estou tendo problema em ter prazer nas Escrituras, e ela deveria me dar prazer, né? Jesus vai dizer que pelas suas palavras nós vamos ter alegria, né? Nós vamos nos deleitar, ou como diz o salmista, quanto amo a tua lei, ela é meu prazer de dia e de noite. Mas vai ter momentos que quando você não tiver esse prazer, essa alegria, você vai obedecer o mandamento da mesma forma. A ordem é ler as Escrituras, vai ler as Escrituras. Você vai procurar, vai orar ao Senhor, pedir perdão, pedir para se examinar porque que você não está tendo aquela alegria que você deveria ter, pedir ao Senhor auxílio e saber que da mesma forma que Deus recebe um cristão alegre, Deus vai receber um cristão que está lutando para ter alegria. E os puritanos sabiam disso. Richard Baxter ele vai dizer que é tão valioso aos olhos de Deus o cristão que chora pelos seus pecados como aquele que lamenta porque não consegue chorar pelos seus pecados. Os dois são aceitos diante de Deus. Então nós temos que ter um equilíbrio entre mente e coração, tá? Isso é muito importante, é um equilíbrio que os puritanos tinham. Outro aspecto que o Hicken coloca, eles eram ativos e contemplativos na vida cristã. Então, eles eram tanto... Então, eles tinham essas duas ênfases, né? Eles eram tanto ativos, como eles eram contemplativos. Foi aquilo que eu comentei no início. O Richard Baxter ele vai dizer o seguinte: acostumem-se a orar sozinhos antes da oração coletiva em família. Ou seja, o cristão ele tem que aprender a separar um momento para estar sozinho diante do Senhor, para contemplar, né? É por isso que os puritanos eles ensinavam bastante sobre ou você acordar cedo ou você dormir tarde, né? Uma das duas coisas, ou você acorda cedo sozinho, antes da sua mulher, antes da sua família, para poder ter aquele momento com Deus, aquele estudo, aquela oração, para contemplar a vida cristã, aprender, estudar a Bíblia, ou então você vai dormir tarde fazendo isso, né? Orando, estudando, tentando passar aquele momento sozinho com o Senhor, como ele diz aqui, né? Acostume-se a orar sozinhos antes da oração coletiva em família. Então eles exortavam a vida contemplativa, né? A você aprender a meditar nas Escrituras sozinho com o Senhor. Mas eles também
enfatizava a vida ativa. Nesse mesmo sermão do Richard Baxter, que eu vou lançar no grupo, né, talvez daqui uma semana ou duas, ele fala o seguinte: se possível, quanto à oração, isso seja feito antes de qualquer outra ocupação, mas realizem as tarefas concernentes à ocupação de vocês de uma forma cuidadosa e diligentemente. Ou seja, de um lado ele ensina, né? Orem sozinhos, antes da oração em família, passem um tempo em contemplação sozinho com o Senhor, mas depois se entreguem com dedicação, com diligência ao chamado que o Senhor tem para vocês no mundo. Deu para entender? Seja contemplativo, estude, sente na sua cadeira, passe um tempo sozinho, 1 hora, 2 horas, somente pensando, meditando e aprendendo, amém. Mas seja ativo, se levante, faça alguma coisa, tome atitude, faça algo no seu trabalho, na sua casa, evangelize, tome atitudes para servir a sua igreja, mantenha essas duas verdades. Vocês têm que ser contemplativos, mas têm que ser ativos. Vocês têm que tomar atitudes e viver o evangelho. Eu creio que nós temos bastante conhecimento sobre diversos assuntos que nós precisamos colocar em prática. Então os puritanos, eles sabiam equilibrar essas duas verdades. Nem só meditação, nem só trabalho, zelo sem conhecimento. As duas coisas têm que andar juntas. Jeremias Bowl, ele falou o seguinte: o ideal puritano era tanto a pessoa que, aí ele vai falar, que anda com Deus e adora estar bem retirado do mundo, ou seja, ele acredita que um cristão ele tem que se retirar do mundo, né? Ele andar com Deus, mas ao mesmo tempo ele tem que seguir as suas causas no mundo, em obediência a Deus. Então ele tanto se retira do mundo para ter comunhão com o Senhor, uma vida contemplativa, mas também ele obedece a Deus no mundo, na sociedade, sendo ativos. Lembra do que eu falei no começo? Os puritanos escreveram bastante, muitos comentários, muitas pregações, muitas séries de sermões, muitos documentos da igreja, né, sendo redigido ali, de Westminster, Confissão Batista, congregacionais, tudo isso, mas eles também eram bastante ativos. Mudaram a lei da Inglaterra, derrubaram o rei, fizeram guerra, eram missionários, faziam visitas nos presídios, entravam na época da peste ou do incêndio, socorriam os aflitos. Então os caras, eles eram contemplativos, mas eles eram ativos. Eles meditavam, mas tomavam atitude, corria. Essa é a ideia, eu esqueci quem é que fala isso agora, mas essa é a ideia do texto lá de Jesus, quando nós devemos amar o Senhor com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amar com toda a sua força. Eu estou lendo Tessalonicenses, e hoje eu estava lendo esse capítulo aqui, o capítulo 3. É o capítulo 2, verso 8. Fala o seguinte, o apóstolo Paulo: assim vós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que creste. Assim como bem sabeis de como vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai aos seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Eu já li Tessalonicenses várias vezes, mas dessa vez isso se torna muito extraordinário. O apóstolo Paulo, ele disse que vocês se lembram, ou seja, é visível, estava na cara deles, né? Vocês se lembram como nós nos entregávamos ao trabalho e à fadiga, ao amar com toda a força, né? É você se esgotar, você ter dor de cabeça às vezes por ter que estudar, você ter que perder hora de sono por ter que preparar sermão, por poder saber, gastar o seu tempo, a sua energia, por ter que ir visitar alguém, né? Para poder manter ali o trabalho do evangelho, para servir o Senhor. E ele vai dizer como nós exortávamos, consolávamos, testemunhávamos a cada um de vós. Será que Paulo não estava lembrando o nome de alguém aqui? Claro que ele estava lembrando o nome de várias pessoas, como ele várias vezes cita nas cartas, né? Ele tinha pessoas específicas, ele falou: eu exortei vocês, eu consolei vocês a cada um de vós. Então essa é a ideia. Os puritanos eram representados, isso aqui, o Baxter, ele visitava 800 famílias, né? 800 famílias o cara visitava a pé, né? Ele ia na casa das pessoas para ensinar, para catequizar, para passar a doutrina e passar a prática de como eles deveriam viver. Ensinava o culto doméstico para os pais que eram novos convertidos.
havia famílias que se converteram no ministério dele, né? E então ele ia para casa das pessoas e ensinava como é que o pai faz um culto doméstico. E isso demandava tempo, né? Energia, fadiga. E, gente, o mesmo Baxter foi o cara que mais escreveu entre os puritanos. John Owen não escreveu metade do que o Richard Baxter escreveu. Esse é um fato na vida do Richard Baxter. Então, tem a vida contemplativa? Tem. Estude, medite, mas eles eram ativos. Ativos na política, ativos no trabalho, ativos nos presídios, ativos na sociedade. Os caras viajavam para outro país, para o outro lado, né? Como eles saíram da Inglaterra para Nova Inglaterra, plantaram escolas, né? Os caras tiveram uma vida ativa, né? Então o cristão ele tem que manter esse equilíbrio. Contemple, mas também seja ativo. Por fim, para a gente finalizar essa parte, outra doutrinas que eles equilibravam era a responsabilidade humana e a soberania de Deus, tá? Eu vou ler novamente o que o Perry Miller falou sobre os puritanos. O Perry Miller diz o seguinte: os puritanos viviam em termos íntimos, quase sempre confortáveis com o paradoxo. Gente, os puritanos viviam confortáveis com o paradoxo. E, sem dúvida, os paradoxos que sempre veio na história da igreja é como que Deus ele é soberano e como o homem é completamente responsável. Somente Deus pode salvar o homem, somente. Mas o homem precisa crer. O homem tem que se arrepender. Ezequiel vai dizer que o homem tem que transformar o seu coração. Eu sei que há textos que dizem que é o Espírito que transforma o coração. Há textos que é Deus quem abre o coração. Mas Ezequiel, o Espírito Santo por meio de Ezequiel, vai dizer que o homem pecador, ímpio, ele tem que transformar o próprio coração. E, gente, isso parece um paradoxo, né? Como é que essas coisas vão combinar? Onde que o Senhor decreta todas as coisas, faz todas as coisas, mas o homem pecador e ímpio, ele é completamente responsável pelos seus atos. E os puritanos andavam confortavelmente nesses dois termos. Essas duas doutrinas que parecem um paradoxo, né? Eles viviam confortáveis. Eles pregavam tanto um quanto o outro. E é interessante alguns conselhos sobre soberania e responsabilidade humana que os puritanos diziam. Deixa eu ler alguns aqui. Quem comenta isso é o Joel Bick, tá? No livro Pregação Reformada. Ele fala que, por exemplo, a ideia é falar com coragem as duas verdades. Deus ele é soberano e só ele opera a salvação. Mas o homem é completamente responsável e deve ouvir as ordens de Deus. A ideia é pregar a ênfase do texto sem trazer problema ao texto. E nem pregar todo o conselho de Deus em cima do texto. Então, se você está olhando o texto, e o texto está dizendo, como o apóstolo Pedro em Atos 2, vai falar para que eles se convertam e se arrependam, se esse é o texto, se a ênfase do texto é que eles se convertam e se arrependam, pregue isso. Pregue para que os homens se convertam. Faça de tudo para você meditar, ilustrar em como você pode falar para os homens para que eles se arrependam e eles creiam. Precisa trazer para esse texto a doutrina da soberania de Deus, no sentido de que só Deus pode dar o arrependimento e causar um problema e tentar explicar todo o conselho de Deus em cima desse texto? Os puritanos não concordavam com isso. Eles criam que você pode comentar sobre isso, mas não trazer tanta luz ao texto que ofusque aquilo que o texto está dizendo. Então, você fala tanto sobre... Tem até um episódio interessante, que eu me lembrei agora, que o puritano disse que os ímpios não podem usar os argumentos do pastor para invalidar o texto que o pastor está pregando. Ou seja, por exemplo, se o texto fala sobre arrependimento, você vai dizer que somente o Senhor dá o arrependimento. Então você fala sobre a soberania de Deus, você fala da depravação do homem. Então você constrói todo o argumento que o texto não está dizendo. No fim da pregação o ímpio vai dizer: então por que eu tenho que me arrepender se só ele quer me dar o arrependimento? Então eles dizem: tem que tomar cuidado para você saber enfatizar as duas verdades na hora em que o texto enfatiza as duas verdades. Claro, há exemplos clássicos, como Mateus capítulo 11, onde Jesus lança em rosto a falta de arrependimento de Corazim, Betseba, se eu não me engano, né? E Jerusalém, e logo em seguida o mesmo Jesus vai dizer que somente Deus é que pode dar o arrependimento. Ninguém vai conhecer o Pai se o Pai não quiser. Então, essas duas verdades são enfatizadas quase que na mesma hora, simultaneamente. E os puritanos sabiam enfatizar as duas verdades. Se você ler, tem um livro que eu lancei recentemente aí para vocês em PDF, que é a Compulsão do Evangelho. Eu acho que é do Thomas Hook. E essa Compulsão do Evangelho, se você for ler, não parece um calvinista pregando. Não parece. A forma como ele diz que a gente é levado
que a ordem de Deus é que a gente obrigue os homens a entrar, usando aquela parábola da ceia, né? Onde o rei fez uma ceia e aqueles que foram chamados não quis. Então o rei ordena para que os seus mensageiros vão às ruas, aos mendigos, às prostitutas e obrigue-os a entrar. Então ele prega essa parte do obrigue-os a entrar, dizendo que nós ministros, nós os pregadores, devemos obrigar as pessoas a entrar no reino. E ele usa vários e vários argumentos de como que o ministro ele precisa ser levado a obrigar as pessoas a entrar. Mas não é o Senhor que faz isso? Eu sou obrigado a salvar as pessoas? Eu tenho que fazer as pessoas entrar? Os puritanos, eu não quero dizer que eles não estavam nem aí, mas o que eu estou querendo dizer é que eles sabiam o que o texto diz, e se aquilo que o texto diz, eles colocam. Eles podem botar uma nota de rodapé quando o texto não diz uma coisa, mas eles vão enfatizar aquilo que o texto diz. O texto de Ezequiel, o Calvino, né, por exemplo, quando Ezequiel diz que os homens têm que converter os seus corações, Calvino, ele fala o seguinte, João Calvino, Calvino diz que Deus ordena os homens a terem um coração novo para que os homens, convencidos do pecado, cessem de lançar a culpa em outras pessoas. E no que concerne aos eleitos, quando Deus lhe mostra o seu dever, e eles reconhecem que não podem realizá-lo, eles correm em busca da ajuda do Espírito Santo, para que a exortação exterior se torne um tipo de instrumento que Deus usa para dar a graça do seu Espírito. Ou seja, não tem problema dizer para que o ímpio corra para o Senhor e se arrependa, mesmo a gente sabendo que ele não vai conseguir fazer isso, que ele está morto em pecado. Mas é justamente essa ideia. Quando nós pregamos que eles têm que correr ao Senhor, o Espírito vai agir nos eleitos para que eles percebam que eles não podem fazer isso a não ser pelo Senhor. Então a ordem externa de Deus como Criador resulta na operação interna do Espírito Santo para que eles creiam no soberano Salvador. Deu para entender? Isso é extraordinário, né? Quanto mais você estuda essa visão dos puritanos, isso é sensacional. Então a ideia é pregar a ênfase no texto sem trazer problemas ao texto para que você tenha que pregar todo o conselho de Deus. Não é isso que você tem que fazer. É um pouco polêmico, né? Principalmente para nós hoje, que estamos aí tentando bombear nesses extremos. Mas, mais uma vez, como disse o Perry Miller, os puritanos eles estavam à vontade com doutrinas que pareciam se contradizer. Eles estavam à vontade com esses assuntos. Isso é a maturidade, né? Você saber lidar com aquilo que parece contradizer uma coisa com a outra. Gente, eu acho que já está tarde, né? Já dá 11 horas, né? Então eu vou estar encerrando por aqui. Tinha mais 2 pontos, mas eu acho que aqui é suficiente para a gente estar encerrando. Se vocês não têm um livro, compre esse livro, Santos no Mundo. Nós estamos terminando o estudo dele hoje, né? Foi um tempo maravilhoso que nós tivemos com o Senhor. Aprendemos bastante sobre os puritanos. E se Deus quiser, vamos ver aí o que nós podemos fazer para continuar, né? A aprender desse movimento maravilhoso. É sempre a gente entender que Deus ele dá pastores à igreja. E nós temos que aproveitar os pastores que o Senhor nos dá por meio da sua graça. Amém? Algum irmão tem algum comentário, alguma pergunta para fazer sobre o que nós falamos aqui? Pode ficar à vontade.